Fala galera, tudo bem? Sigo aqui no meu isolamento, vídeo improvisado, mas espero que sejam os últimos dias, então vamos falar, o vídeo mais rapidinho também, vamos falar sobre o líder Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, tem jogo a menos, tem uma defesa impressionante até aqui, conseguiu uma importante vitória sobre a Real Sociedad no confronto direto, dá pra chamar dessa forma, até porque a Real Sociedad começou muito bem o campeonato, sofreu no período sem o Davi Silva, teve a volta do Davi Silva, teve um bom início de partida, né, com o Davi Silva e Mikel Merino, uma dupla muito interessante de centro de campo, características diferentes que se complementam, mas é uma Real Sociedad legal de ver, só que furar esse bloqueio defensivo da equipe do Simeone não é moleza, e mais do que isso, né, o Atlético tem apresentado outras características também, outras forças também dentro desse início, dessa arrancada inicial no campeonato. Tem um aproveitamento muito bom, então se a gente for falar aí de pontos perdidos, a diferença é ainda maior, né, porque o Atlético tá na frente mesmo assim, tem jogo atrasado em relação aos times que vêm atrás, e consegue uma vitória importante, como eu falei, contra um adversário forte, como eu falei, e acho que reforça um pouco a sensação de um dos grandes personagens dessa reta final de 2020, pelo menos na minha opinião. Aí o espaço está aberto aqui para vocês, deixa aí nos comentários, participe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, o cachorro não para de latir, mas vocês podem participar aqui embaixo, então se inscrevam aí. Eu tô falando do Yannick Carrasco. Carrasco, para mim, foi um grande achado, entre aspas, né, mas foi uma recuperação muito relevante dentro desse 2020, dessa segunda metade de 2020, a forma como ele retorna e se encaixa como um elemento importante e que dá nessa nova versão, né, quando a gente fala desse início de campeonato espanhol, a gente tem diferentes tópicos para abordar em relação ao Atlético. A gente pode falar da solidez defensiva, a gente pode falar de um João Félix que teve jogos muito bons, períodos muito bons já dentro dessa temporada, a gente pode falar sobre o impacto do Luis Soares, a gente pode resgatar o final da temporada passada, na volta depois da pausa da pandemia, quando o Marcos Llorente foi um jogador fundamental na mudança da forma de jogar e virou um grande achado aí sim taticamente. Eu falei sobre isso na época em que ele começou a ser testado jogando como atacante, e essa capacidade dele de chegada e a confiança que ele ganhou transformou o Marcos Llorente numa grande ferramenta ofensiva do Atlético. Então ele pode jogar como tem jogado, como meio campista, pode jogar como meio aberto, pode jogar como um segundo atacante, e de uma forma ou de outra ele vai atacar esses espaços, ele vai arrancar com a bola ou infiltrar para receber, especialmente caindo pelo lado direito do ataque. Então virou um jogador dos mais legais de acompanhar, e acho que a gente precisa colocar o Carrasco nessa também. E aí, passando um helicóptero aqui agora, tá legal de barulho hoje, mas enfim, tá acabando esse período aqui de gravações na varanda. Teve gente que brincou aqui nos comentários falando: você tá isolado na varanda? É praticamente isso, já que eu tô em parte da casa aqui só, podendo ocupar ao longo dessas 2 semanas. Mas enfim, deixando isso de lado, voltando ao Carrasco, acho que tem um ponto muito legal aí que passa também pela questão tática, né? A gente tem falado de um Atlético que passou a jogar com 3 zagueiros nessa temporada muitas vezes, e dentro dessa ideia de uma linha com 5 sem a bola, o Carrasco tem se adequado muito bem a esse papel, tanto que a gente tem visto menos espaço, menos frequência do Renan Lodge no time titular, e era um dos jogadores mais importantes e que mais condicionavam o momento com bola do Atlético, pela capacidade para ocupar o corredor, a chegada nos cruzamentos. Só que o Carrasco cresceu tanto que ele tem sido uma válvula de escape muito importante, e eu diria que quase incansável, fechando essa ala. Então é um jogador que volta, ajuda a compor, como um lateral esquerdo, um ala pela esquerda no momento sem a bola, ajudando a fechar essa primeira linha com 5, seja para ter um trio de meio-campistas com uma dupla de ataque, seja para ter um quarteto de meio-campistas com apenas um atacante. Então a gente pode falar de diferentes formações, desenhos na fase defensiva, pode ser um 5-4-1, pode ser um 5-3-2, mas na fase defensiva o Carrasco como esse ala, e com a bola ele não deixa de ter esse vigor, essa chegada, esse fôlego e essa qualidade para cruzar o campo, seja correndo com a bola ou se projetando sem ela para ser acionado numa faixa mais avançada. Então ele continua sendo uma ameaça que foi lá nos melhores momentos dele como um meia aberto, um ponta. Ele tem sido essa ameaça ofensiva sendo um ala que fecha numa linha defensiva com boa consistência até aqui. Então teve participação nos gols, é verdade, com bola parada também, ajudando a abrir o placar num jogo que era muito complicado, mas que o Atlético respondeu bem depois de sofrer nos primeiros 15, 20 minutos diante de um bom início da Real Sociedad. E para mim o Carrasco mais uma vez foi uma dessas figuras. Então quando a gente fala dessa liderança do Atlético de Madrid no campeonato, a gente tem todos esses tópicos para abordar. O Carrasco para mim é um dos mais relevantes da gente
pelo que chama atenção, pelo bom momento, pelo bom futebol, pela confiança, pela importância que tem tido para o funcionamento coletivo também, acabou se encaixando muito bem, e é legal pela recuperação do jogador, né? Porque foi um jogador que tinha ficado meio fora do radar depois que foi para a China, ele parecia ter caído muito antes de se transferir também, então parecia um jogador já distante do nível para atuar nas grandes ligas com destaque. E aí, de repente, ele volta e assume esse papel, assume essa titularidade, assume esse peso, jogando bem, sendo um dos destaques, como eu falei. Enfim, quero saber de vocês, participem aqui embaixo, se inscrevam aí no canal. Não sei se no próximo vídeo eu já vou estar de volta no cenário habitual, se não, a gente ainda vai aguentar um pouquinho mais dos barulhos malucos da varanda. Um abraço para todo mundo, até a próxima.